God. Nós vamos à palavra do Senhor nesse momento. Abra sua Bíblia comigo Open your Bibles, na carta aos Hebreus, letters to the Hebrews, capítulo 11. chapter 11. Nós vamos ler do versículo 32. Verse 32. Se o vento me deixar aqui. If the wind lets me. Hebreus 11, verso Hebrews 32 11, 32. até o 40. Eu vou ler em português. I'm gonna Amanda, read it in Portuguese. ela não vai repetir em inglês, mas você, né, que americano, que a sua língua é o inglês, Amanda's not gonna read você in pode English, but if you're estar American, lendo na sua you can Bíblia, read on your Bible. guardando isso no seu And coração. keep this in your heart. Amém? Amen. Hebreus 11, Hebrews 11, verso 32 verse 32 ao 40. to 40. Essa palavra ela queimou no meu coração This word burned in my já há heart alguns dias. for a few days. E Deus, Ele está me ensinando a viver And essa God palavra. is teaching me to live this word. O tema da mensagem que o Espírito colocou no meu coração And the é theme of this message, tirando força das taking fraquezas. strength from weakness. Esse é o desafio que o And this Evangelho is the challenge propõe that para the mim e para gospel você. has for me and for you. Ele nos ensina a It teaches encontrar to forças em lugares find the strength in inexplicáveis, irmãos. places that we can't find the strength. Situações e circunstâncias que nós Situations and enfrentamos que circumstances pensamos, that we go through Cara, and we think, acabou, this is it. não tem mais jeito, There's no way. agora já era. This is it. Dan. I'm done. E aí o Espírito, através de And todas the essas situações e Spirit, through all circunstâncias, these circumstances, revela ao meu coração e ao seu reveals to my coração heart and to your hearts que tudo isso não era nada além that this wasn't just do que experiências que o Senhor queria preparar para mim e not more than você. experiences that the Lord wanted to prepare for us, Compreender o seu amor to understand His love e o seu propósito para cada um de and His nós. purpose to each one of us. Hebreus 11, Hebrews 32 11, diz assim: 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que se falou a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga os exércitos dos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando ser resgatados, para então obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno deles. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Father, we thank you for your word. Pedimos ao teu Espírito que We traga, ask your Senhor, Spirit that will bring entendimento e revelação ao nosso understanding and coração. revelation to our heart. E possamos, Pai, nesse pouco tempo aqui, That we compartilhar may, during this time, de share algo, Senhor, que vamos something that usufruir por toda a we can use eternidade. for eternity. Ativa as nossas vidas nesta Activate manhã. our lives this morning. Ative os nossos corações nesta Activate our manhã. hearts this morning. Nos tire de um lugar Take us from a place, de conforto, de esconderijo, Pai, que muitas vezes entramos e ali lutamos para permanecer. Que possamos nesse dia brilhar como luz neste mundo, Senhor. Que
Possamos esses dias, Pai, ser sal nesta terra. Que possamos esses dias, Senhor, ser relevante ao tempo que o Senhor tem preparado para nós. Toda negligência, Senhor, toda, Senhor, aquilo que tenta nos tirar do propósito, seja retirado das nossas vidas. E possamos, Deus, nos posicionar num lugar aonde a revelação da Tua Palavra vai transformar a nossa história, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu queria falar nessa manhã a respeito de enfrentar as fraquezas. Quando a palavra do Senhor está falando a respeito de fraqueza aqui, não está falando de pecados. A palavra relacionada à fraqueza aqui, ela está ligada a situações de enfrentamentos que eu e você passamos durante a nossa vida. E esses enfrentamentos, eles tiram de nós a nossa força, arrancam de nós o nosso desejo, a nossa coragem, o nosso empenho em lutar, em alcançar, em conquistar. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina que algo precisa permanecer dentro de mim e de você. E o que precisa permanecer dentro de mim e de você nesses dias é o fundamento da palavra. Eu e você não podemos viver por circunstâncias. Eu e você não podemos viver por situações da qual a nossa vida se prende àquele momento, ou àquela história, ou àquele acontecimento. Mas nós precisamos entrar num lugar em Deus, aonde através do entendimento da palavra dele, a nossa fé é fortalecida, o nosso coração é fortalecido, a nossa mente é fortalecida, o nosso entendimento é renovado. E a partir desse renovamento de entendimento, nós temos a oportunidade em Deus de viver, de enfrentar, de alcançar, de batalhar, de manifestar aquilo que Ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida nesses dias. Precisamos nos ativar num lugar em Deus e entender que o Evangelho, ele traz responsabilidade para mim e para você. Não basta dizer eu sou cristão. Não basta dizer eu sigo a Jesus. Não basta dizer a minha casa pertence ao Senhor. As nossas palavras não são suficientes diante das situações, das circunstâncias. O que muda as situações e as circunstâncias não é a minha palavra ou a sua palavra. O que muda as situações e as circunstâncias é o nosso posicionamento em Deus. É o nosso posicionamento na palavra de Deus. É o nosso posicionamento na verdade do Evangelho. Queridos, nós acabamos de ler a história de homens e mulheres que entregaram a sua vida pelo reino de Deus, que não se travaram, não se estagnaram diante de desafios que muitas vezes eu e você nunca vamos enfrentá-los, nunca vamos encontrar na nossa história. E eles superaram cada um desses momentos. Eles ultrajaram cada situação dessas e manifestaram a sua fé e a sua confiança no único e verdadeiro Deus, o Senhor dos céus e da terra, aquele que vive e reina eternamente. E esse é o chamado de Deus para mim e para você nesses dias. Os últimos versículos que nós lemos diz que esses homens, pelo seu bom testemunho, alcançaram coisas extraordinárias. Contudo, não a promessa. Porque Deus tinha algo relacionado ao meu respeito e ao seu respeito, para que somente através de nós eles pudessem ser aperfeiçoados, diz a palavra de Deus. Eu não sei se você entende a grandeza dessa responsabilidade. Mas a palavra do Senhor está dizendo assim, ó, homens que fecharam a boca dos leões pela sua fé, homens que foram lançados na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais, que os homens que se aproximavam para lançar eram queimados por tanta força do fogo, homens que enfrentaram exércitos com 300 homens somente, homens que alcançaram o favor de Deus, homens que fizeram proezas, entregaram a sua vida, foram lançados na prisão, sofreram, foram angustiados, foram perseguidos, foram maltratados,
Homens que o mundo Men não era that the digno, world diz a was palavra de worthy Deus. of them. A palavra do Senhor está dizendo que The word eles of the não Lord foram says that they were not aperfeiçoados ainda por perfected causa de mim e de because você. of me and you. Por causa da minha vida e da Because sua of my vida. life and your lives. Porque Deus tinha algo para fazer ao nosso respeito nesses dias. O que eu quero dizer para você nesses dias, irmãos, é que existe uma responsabilidade que está designada sobre mim e você. Homens que viveram pela fé estão esperando o bom testemunho nosso nesses dias. Estão na expectativa de que eu e você entendamos a verdade do Evangelho e vivamos não mais uma vida voltada aos nossos próprios interesses e valores, mas uma vida voltada à realidade do Evangelho de Cristo. Homem que se entregou a si mesmo, homem que deixou os seus próprios valores, homem que se subjugou à vontade de Deus, se tornou homem, veio ao mundo, se humilhou até a morte, morte de cruz, para que hoje eu e você pudéssemos viver uma vida de qualquer maneira, para que hoje eu e você pudéssemos estar presos nos nossos próprios interesses e valores. Eu não acredito nisso. Eu não consigo imaginar uma coisa dessa. A Bíblia está dizendo que esses homens estão esperando algo maior de mim e de você. E a minha pergunta para você nessa manhã é o que você está fazendo por isso? Qual tem sido o seu posicionamento diante das situações? Qual tem sido o seu posicionamento diante das adversidades? Ah, Senhor, eu não aguento mais essa batalha, essa luta, esse enfrentamento. Querido, a Bíblia diz que Deus não nos dá prova na qual nós não possamos suportar. Se isso alcançou você, se essa situação alcançou a sua vida, se esse momento envolveu o seu coração e a sua história, é porque Deus tem a plena certeza que você é capaz de vencer. É porque Deus tem a certeza de que você é capaz de superar isso. Por isso não entre num quarto para lamentar. Entre num quarto para batalhar em Deus. Entre no quarto para lutar pela promessa da palavra. Entre no quarto não para lamuriar, para dizer, Deus, eu não aguento mais. Está tão difícil. Isso é impossível para mim. Ah, eu vou desistir. Ah, eu vou olhar para trás. Ah, as coisas não dão do meu jeito, então eu não quero. Não, não é isso. Eu entendo os seus desafios, eu entendo os seus sofrimentos. Eu entendo que muitas vezes o que você está enfrentando, aos seus olhos naturais, você não tem capacidade para vencê-los. E realmente você não tem em você mesmo. É somente através da palavra de Deus. É somente através do Espírito Santo. É somente através da verdade do Evangelho. Por isso nós precisamos entrar nesse lugar em Deus nesses dias, irmãos, e fazer com que a nossa vida venha resplandecer a glória do reino de Deus sobre a terra. Fazer com que a minha história, a sua história, venha tocar uma geração. Você foi chamado para tocar uma geração através do seu testemunho. Por isso, se você está tendo enfrentamentos do qual você não pode suportar, não lamente, pelo contrário, glorifique o Pai que está nos céus. Porque Ele está te dando a oportunidade de fazer história nesses dias, de fazer a diferença nesses dias, de tocar aqueles que estão do seu lado nesses dias, de impactar a sua casa, a sua família, os seus filhos, aqueles que estão ao seu redor. As pessoas precisam falar algo ao meu respeito, ao seu respeito, irmãos, e não são coisas que este mundo deseja, não são coisas que essa terra almeja, são coisas que pertencem à eternidade, são coisas que pertencem ao reino de Deus, que precisa estar plenamente estabelecido na minha vida e na sua vida. Precisamos viver esses desafios hoje. Existe um chamado, uma convocação do Espírito Santo para mim e para você nesses dias, de entrarmos neste lugar em Deus, e entender que a nossa vida precisa resplandecer a glória do Evangelho. Precisamos manifestar isso, irmãos. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios,
2 Coríntios 4, do 7 ao 2 15. Corinthians 4. Paulo ele vai dizer assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Paulo está falando que ele recebeu algo precioso que veio de Deus. E esse tesouro foi colocado dentro de mim, de você. Um recipiente incapacitado, muitas vezes, de entender a realidade e a grandeza de tudo isso. Eu não sei se você consegue entender, queridos, mas Deus ele não habita nesse lugar aqui. Deus ele habita em você. Deus ele habita em mim. Não é nesse lugar aqui. Ele está aqui quando nós estamos aqui. Porque o prazer dele é estar conosco. Então Deus ele manifesta toda a sua grandeza dentro de nós. Ele coloca um tesouro num vaso de barro. Ele guarda aquilo que é mais precioso num lugar que não tem valor muitas vezes nenhum diante dos olhos naturais, mas que nos olhos de Deus é mais precioso do que o ouro, do que a prata deste mundo. Ele diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Aí Paulo diz assim: em tudo nós somos atribulados, porém não somos angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não somos abandonados. Somos derrubados, porém não somos destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, diz Paulo, somos sempre entregues à morte por causa de Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opere a morte, mas em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei e por isso falei. Também nós cremos e por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com ele. E nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Ou seja, todo esse enfrentamento que você vive a cada dia, tudo isso tem um único propósito: que a glória de Deus se manifeste sobre você, que o poder de Deus opere sobre a sua vida. Então, qual é o nosso posicionamento nesses dias, pastor, diante de todas essas situações e circunstâncias? É entender o meu chamado em Deus. É entender que Deus me colocou numa posição na qual Ele vai resplandecer a glória do Seu reino através da minha vida. É entender que agora as minhas atitudes não podem ser mais atitudes de um homem corrompido e automaticamente governado pelo pecado. Não. Agora, o que governa a minha vida e a sua vida é a revelação do Espírito de Deus. É a graça do Senhor que vem derramada sobre nós, sobre o nosso coração, trazendo o entendimento da verdade do reino e mudando por completo os nossos pensamentos, as nossas atitudes.
É isso que o Evangelho exige de This nós. is what the gospel asks of É isso us. que Cristo espera de This is mim e what de você nesses Christ dias. expects from us this Um day. posicionamento que A ainda que positioning sejamos that atormentados, even though we are alcançados pela tristeza, and pela touched by angústia, sadness, pelo by anguish, medo, by pelas fear, preocupações da by the vida, worries of the life, mas nós não vamos permanecer but neste we're not lugar. gonna stay in this place. Não vamos ficar estagnados neste We're not lugar, gonna não. be stuck in Ele this pode place. te alcançar, No, Ele it pode can me touch alcançar. my life, A it can tristeza touch your pode life. alcançar o seu Sadness may coração, touch your heart. pode alcançar o meu It may coração. touch your O heart. medo pode alcançar The a minha fear vida e may a sua touch my vida. life and your Isso life. faz parte da This is nossa part of vida. our lives. O que não pode é nós What permanecermos can't is estagnados for us neste to remain lugar, stuck in this presos place, neste lugar. attached to this Nós place. precisamos nesses dias nos That's why these posicionar days em we need to Cristo. position ourselves in Christ. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. They're new As creatures. coisas velhas se The old passam things has e tudo passed, se fez novo. everything becomes new. Quando nos posicionamos em When Cristo, we irmãos, position ourselves in Christ, as coisas velhas não têm the mais old domínio things sobre has nós. no dominion over our lives. Não é mais o velho homem que It's not the governa. old man that governs. Não é mais os seus It's not direitos old- ou os seus It's valores not que são your rights and your estabelecidos. values that are Quando nós nos established. estabelecemos em When we Cristo, establish agora in Christ, é o governo do now it's Espírito the government manifesto of the através de Spirit mim e de você. manifested through me A nossa and through mente you. muda. Our minds Os change. nossos pensamentos Our mudam. thoughts change. Antigamente você olhava para o seu casamento e você We dizia, used to meu look Deus, at que your desgraça marriage de and you'd say, casamento é "Oh my essa? God, this is a disgrace. Eu não aguento I mais. can't take it anymore. Eu não aguento mais esse homem, eu não I can aguento mais take essa this mulher, eu man, não I can aguento mais take essa this vida. woman, I can take this life." Mas quando há um destravamento But na when sua there's mente, an no entendimento do understanding in reino, your mind, você olha assim, Deus, you que look at them and casamento say, "What doido a- é esse? What a crazy marriage. O Senhor quer me fazer homem de Deus You want to mesmo. make me a man of God. O Senhor quer me fazer mulher de You want to Deus make me a mesmo. woman of God. Por isso que o Senhor colocou essa bênção do That's meu why lado. you place this blessing Para me next to me, ensinar to teach a ter me, paciência. to have patience, Para me ensinar a confiar na to tua teach me to palavra. trust in your word. Porque se eu fosse confiar na minha, eu Because já if I tinha was trusting matado my esse word, I would miserável. kill them. Não é assim na nossa vida, irmãos. Isn't it how we think? É isso que o reino precisa That's operar what the dentro de kingdom needs nós. to operate inside of us. Quantos aqui têm filhos How many abençoados, here has irmãos? blessed children here? Meu Deus, eu tenho 2 em casa. I have two O in my maior house. parece que ele tem porção The dobrada de oldest bênção. has a double sobre a portion vida of dele. blessing over his life. É um desafio. It's a A mãe challenge. tá com The 300 mom, cabelo branco em She has casa. 300 gray hair in her head. 90 dias trancado com o 90 menino dentro de casa. days É avivamento with the total. kid inside her house. This is a revival, total revival. E aí, irmãos, não tem como entrar dentro And do then quarto e you falar, can't Deus, go to your room mata and esse say, menino, "Kill mata this essa boy, menina. kill this woman." Não. No. São os desafios que a vida trouxe It's the nesses dias para challenges nós. that lives brought to our lives. E por que que isso chegou até mim And e why você? this has touched my life? Porque Deus tem certeza que Because nós temos God is capacidade sure de that we're enfrentar capable cada to um go desses through- desafios, irmãos. Through each one of them. E quando a nossa mente muda And para when essa our mind dimensão, changes for this new dimension, as coisas começam a ser things diferentes. start to become different. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no When capítulo Paul 5, wrote ele to diz the assim, Romans, chapter 5, he eu said, me alegro nas I tribulações. rejoice in the tribulation. Você já disse isso alguma Have vez you na sua said vida, this irmão? before in your life? E eu nunca falei isso na I minha vida, never pastor said that in Marcelo. my life. Eu me alegro nas I tribulações. rejoice in Eita, tribulations. que tribulação boa. What a good tribulation. Nunca fiz isso. I never did this. Mas Paulo But fez. Paul did. Eu me alegro nas Said, I tribulações. rejoice in the tribulations. Eu me alegro nessa chicotada que eu tô levando nas Rejoice in costas. this beating that I'm getting. Eu me alegro porque eu tô I nessa prisão rejoice because I'm aqui. in jail. Eu me alegro porque eu tô passando I fome. rejoice because I'm hungry. Você já fez isso algum dia? Have you ever done this? Eu não acredito. I don't believe it. Mas Paulo fez. But Paul did it. Jesus fez. Jesus did it. E qual que é o exemplo que And eu e what's você the temos que ter nesses example that dias? we have to have these days? O exemplo da The desistência, example of giving out. daquele que diz, cara, meu The casamento ones não that vale says, mais a My pena. marriage is not worth it. Meu casamento não tem mais jeito. My marriage, there's no way for my marriage. Os meus relacionamentos não valem My mais, não vale mais a relationship, pena it's not ter worth relacionamento it. com aquela It's pessoa, not com aquele worth having a amigo, com aquela relationship amiga. with a friend, Porque because as situações estão ficando difíceis, os situations problemas are too têm hard, the aumentado, as problems lutas are têm sido growing. maiores. E é muito fácil and diante de it's tudo so- isso, it's irmãos, nós easy nos to say, to posicionarmos position ourselves numa direção de in a abandono. direction of abandon- Dizer, cara, eu to não quero say, mais, "That's chega, it. I had enough. não tem mais jeito. There's no way. É muito fácil se posicionar It's nesse easy lugar. to say this, O difícil é but the dizer, hard thing is to say, Deus, eu me alegro com essa situação. God, I rejoice in this situation. Porque se a pessoa que está fazendo isso, ela não This entende person's ainda, doing this, they don't eu tô understand, entendendo. I understand.
que a minha leve e momentânea tribulação vai produzir em mim um eterno peso de glória. Eu estou entendendo que esses desafios não vêm para me parar, não veio para me destruir, não veio para me colocar para baixo. Pelo contrário, esses desafios vêm para me ensinar a confiar no Senhor, a depender no Senhor, a ser melhor hoje do que eu fui ontem e amanhã ser melhor do que eu estou sendo agora. Esse é o processo do reino de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por isso o convite do Espírito Santo nesses dias é: saia deste lugar de conformidade com as coisas deste mundo. Saia deste lugar de conformidade com os valores desta terra e se estabeleça na palavra da verdade. Mergulhe nela dia e noite, medite nela dia e noite, viva nela dia e noite. Não olhe para este mundo segundo a sua visão, segundo o seu entendimento, segundo os seus conselhos. Olhe para este mundo segundo o entendimento da palavra e você vai aprender a amar, você vai aprender a perdoar, você vai aprender a morrer para você mesmo, você vai aprender a deixar de lado valores que não valem a pena lutar por eles. Valores que não vale a pena lutar por eles, irmãos. O que nos une precisa ser muito maior do que aquilo que nos separa. E a Bíblia diz que quem nos uniu foi o Senhor. Então somente aquilo que é maior do que o Senhor tem poder para separar as nossas vidas. Porque nós fomos unidos no sangue dele, no corpo dele. Por isso, olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: você vai ter que me suportar, irmão. Você vai ter que me tolerar. Você vai ter que aguentar minhas manias. Você vai ter que aprender a viver com isso. E Deus vai te fazer vencer. Deus vai te fazer vencedor nessa batalha, nesse enfrentamento. É isso que Paulo nos ensina. Olha o que ele continua dizendo. Eu já estou terminando, irmãos. Você aguenta mais um pouquinho comigo aí? Aguenta? Amém? Depois a gente vai acabar rapidinho. O pastor Luiz Carlos vai fazer um churrascão para nós. Vai ser coisa boa demais. Sem buzinar, irmãos. Paulo ele diz assim, 1 Coríntios 12, 10. 1 Corinthians 12:10. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Pastor, como que eu posso tirar a força da fraqueza? Confiando em Deus. Entendendo que a situação que você tem passado é um processo do trabalhar do Espírito Santo na sua vida. Entender que tudo isso que você tem enfrentado é para fazer com que o seu caráter cresça, com que o seu coração aumente em amor, em perdão, em verdade em Deus. Precisamos entender isso. Irmãos, quando a nossa vida se direcionar para esse processo, não existe Satanás no mundo que vai destruir o seu casamento. Não existe diabo nessa terra que vai mudar o amor que eu sinto por você e o que você sente por mim. Quando nós entendemos isso, as coisas naturais, elas começam a ser supridas pelas espirituais. Quando nós entendemos esses valores, o que governa a minha vida e a sua vida não são mais as emoções. Não é mais os sentimentos que governam, mas a realidade da palavra de Deus. A única maneira de tirarmos força das fraquezas é entender que a nossa força não vem desta terra. A sua força não vem da sua esposa, do seu esposo. A sua força não vem dos seus filhos. A sua força vem do Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É dele que vem a tua força. Paulo diz, o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro não veio da terra. Não veio do governo do Donald Trump.
Donald Trump. Não veio It doesn't das come from situações que the alcançaram o mundo, situations não. that O have meu reached governo, the o meu world. sustento veio do My Senhor. strength comes É from Ele the que Lord. cuida de mim, de He você. takes care of É me Ele and que you. traz o sustento para sua He casa. provides Por isso for não our andeis houses. ansiosos So por do coisa not be alguma, diz a anxious palavra de for Deus. anything, says the word Antes of the Lord. fazei conhecido diante do But Senhor make as known vossas your necessidades. petitions. E de que maneira? And which way? Com orações e In prayer súplicas. and Orações e petitions. súplicas. With prayers É dessa and maneira que nós petitions. revelamos o nosso And it's the coração a way that Deus, we irmãos. reveal our hearts Não é to você God. chorar, não é It's você not lamentar, just não é by você crying chutar or o balde, complaining não é você or dizer eu vou giving in, desistir, or I'm não é gonna give não out. vale mais a No, pena, it's não. not worth É it, no. oração, It's by é praying. súplica, é É entrar by no seu petition. quarto, é It's viver go o to seu your room Mateus and 6,6, live é Matthew fechar a sua 6:6. porta e dizer Close your Deus, door and o says, Senhor sabe God, que eu não estou mais you know aguentando, that I can't mas take mesmo this assim eu anymore. confio em But Ti. even though I O Senhor trust sabe in que não you, tem mais you jeito, know there's mas no se a Tua way. palavra But diz que your dá word jeito, says vai that dar there's a way, jeito. then O there's Senhor gonna sabe, be a Pai, que eu não way. aguento mais esse I can marido, não take aguento this mais essa husband, mulher, I can não take aguento this mais wife, esses filhos, I can mas take o this Senhor children. prometeu But e you disse have que eles são a promised and herança said do that they Senhor, are your então eu vou inheritance. confiar em So Ti. I'm gonna trust in you. É isso que precisa viver, irmãos, What we need to live plenamente dentro de mim e de você. inside of me and you. Amém? Amen. De que outra maneira eu posso tirar a força da What's the fraqueza? other way I can take strength from weakness? Obedecendo a palavra de Deus. By being obedient to the word of God. Irmãos, existem muitos Brothers, recursos na There's vida many resources in life que pode fazer a sua that can situação make your momentânea situation mudar. momentary change. Só que aquela situação vai mudar But that situation will change e outra vai chegar. and another one will come. E se você não And entender if you don't understand a fonte the source para viver esses to live desafios e these enfrentar cada um challenges and go deles, through them, você sempre vai viver you're always de gonna no live outro. in one by one. Cada dia num From galho one diferente. to another, every day in a different place. Cada dia numa situação Each day in a diferente. different situation. Por isso que nós precisamos aprender a That's why we obedecer need a to learn palavra, to be obedient to the word, fazendo diante dele conhecidas as nossas orações to make e as known nossas our súplicas prayers to him no Espírito. in the spirit. O que é súplica no Espírito, pastor? But it's to pray in the spirit. É você orar It's for you to no pray Espírito. in the spirit. A Bíblia diz que aquele que The ora em Bible says Espírito those fala em who pray in the mistérios com spirit, they Deus. speak mysteries to God. Quando você ora em When Espírito, you você pray in the entende o que você está spirit, you falando, pastor Luiz understand what you're Carlos? saying, Pastor Luis? Eu também não entendo nada, I don't understand anything. mas eu sinto uma força But dentro I de mim. feel a strength inside of Eu me. sinto algo I feel mudando aqui something dentro, aqui, changing ó. inside here, Aqui dentro. right here. Porque não muda só aqui. Because it doesn't change only Muda here, aqui, it ó. also changes here. Porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos Because the word pedir of como God says that we convém, don't know how to ask, mas o but the Espírito Spirit intercede por nós com intercedes gemidos with us for inexprimíveis. us. Por isso precisamos orar That's why we need com to pray súplicas e in orações no petition and Espírito. prayers in the Porque Spirit. isso vai nos fazer Because this obedecer a will make palavra us de be Deus. obedient to the Isso vai word nos of God. ensinar It will a teach tirar us força to get the das strength fraquezas. in the weakness. Esse é o maior desafio This para is mim e the para você biggest nesses dias. challenges for us these days. Nos momentos mais The difíceis da nossa hardest história, moments irmãos, of our lives, encontrarmos um to lugar find a place aonde o testemunho da where the nossa vida testimony of our lives vai mudar a vida de alguém, will change someone else's life. vai transformar It aquele will que está do nosso lado. transform those that are next to us. As coisas não são mais ao meu The things respeito ou are ao seu not respeito. about me and about you. É tudo sobre Ele. It's all about Him. Porque dele, por Ele, Because para from Ele Him, são by todas Him, as and to Him coisas. are all things. E o desejo dele And nesses His dias desire these days é fazer de você, is to make you, é fazer de mim is to make of me um testemunho vivo a living testimony da sua glória e do of seu His amor. glory and His love. Essa é a vontade do This Senhor is para a the minha will vida e of para a the sua Lord vida, for my irmãos. life and your life. Você recebe essa You palavra no seu receive this coração? word in your heart? Amém? Amen? Amém? Amen? Então vamos orar. So let's pray. Deus, Ele quer mudar a sua história God hoje. wants to change your story today. Ele quer mudar a Wants sua to mente change hoje. your mind today. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, I diz know o the Senhor. thoughts I have of you, says the Lord. Às vezes você tem um pensamento. Sometimes you have a thought. Nós temos muitos We have pensamentos. many thoughts. Mas o Senhor tem um the pensamento Lord sobre Has nós. a thought about us. Eu sei I know os the pensamentos thoughts I have que eu tenho sobre vós. over you.
são de paz e não de mal. peace and not evil. Na nossa mente natural, In our irmãos, natural minds, quando nós somos governados pelas when we situações are e governed by circunstâncias, situations and circumstances, a nossa vontade é sempre fazer as coisas do nosso we jeito, want to do things our own way, da nossa maneira. in our own ways. Nós vamos encontrando We caminhos find ways para fazer com que o sofrimento ou a dor seja do diminuído a as cada our dia. suffering will go away. E aí, nesses caminhos, a gente faz And de in tudo those para ways, we do everything we can não sofrer, para to ser not feliz, suffer and to be happy, para alcançar o sonho necessário e dreams. desejado. that we desire. Mas a palavra do Senhor diz que as coisas But não the word são of do God meu says jeito that ou do things seu is jeito, not my way or your way, mas são do jeito but dele. it's His way. E a única maneira de entender o And jeito the dele only way to understand His way é conhecer quem ele é, is to know who He is é andar com ele, and to walk with Him é pensar como ele and to pensa, think as He thinks, é falar o que ele to fala, speak what He é says, agir do jeito que act ele as age. He acts. Essa é a maneira que ele, This is the way que ele that tem preparado para He que has eu e você prepared for viva us nele. to live. Pastor, Pastor, tudo que o Senhor está falando hoje, o Senhor everything já that you're vive saying isso. today I already lived. Não. No. Mas uma coisa eu faço, But como one diz thing Paulo. I say, I do. Eu vou deixando as coisas que para trás ficam, I'm irmãos. gonna leave things behind. E nós precisamos avançar para And we aquelas que need estão to diante de move nós. forward to the things that are in front of us. Então é dia após dia. So it's day after day. Agora entenda que essa So responsabilidade é understand that minha e this sua. responsibility, it's for me and Não you. tem como culpar You can't blame aqueles que estão do nosso the lado. ones around us. Não. No. Não tem como chegar diante de Deus no dia Go do to juízo e dizer: Deus, God and says, foi a mulher que tu me deste, it was a woman that you gave foi o me. marido que tu me It was deste, the husband that you foi o gave filho me. que tu me deste. The children Eu that era you tão gave bom, me. mas I was quando so aconteceu good. aquilo, But when that happened, isso não vai adiantar para this is Deus. not gonna work for God. Porque a responsabilidade Because é it's minha, my responsibility. é sua. It's yours. É a minha decisão e a It's sua my decisão decision, and hoje it's your decision today. que vai fazer com que a That will palavra make that the continue word se will cumprindo continue a to cada fulfill dia each day sobre nós. over us. Você quer tocar essa geração Do you nesses want to dias, touch this irmãos? generation today? Você quer tocar seus Do you filhos, want to a sua touch casa your nesses children, your dias? house these days? Então não viva mais para So você. do not live for yourself anymore. Não viva mais para os seus direitos, Do not live for your rights nem para os seus anymore, desejos. or your desires, mas viva por but Ele. live for Him. Viva pela palavra dEle. Live by His word. Diga: Deus, Says, God, eu preciso disso. I need this. Tem coisas que eu não consigo fazer ainda, There are things that I cannot do yet. mas no Senhor eu But sei que eu in posso you, I todas as know I can coisas. all things. Eu sou fraco, Deus, I'm weak, mas no Senhor eu sou but forte. in you, I'm powerful. Eu tenho as minhas debilidades, mas no Senhor But in the Lord, as minhas mãos são ajustadas my para as hands are batalhas. adjusted for the battles. Amém? Feche seus Amen. olhos, vamos Close orar, your Pai. eyes, let's pray. Father, Nós te agradecemos por esta manhã. we thank you for this morning. Glorificamos o teu nome, We Espírito Santo. glorify your name, Holy Spirit. Declaramos o cumprimento da We tua palavra declare sobre the as nossas fulfilling of vidas. of your word A over tua our palavra lives. nos diz através de Hebreus Your word says in Hebrews que esses homens, ó Pai, that que these men, tocaram a that sua touched geração, their generations, marcaram vidas, they mudaram marked histórias. lives, they changed history. Eles ainda não foram aperfeiçoados They por causa haven't de been nós, perfected, Deus. perfected É because isso of que a tua us. palavra está dizendo This aqui, is what your word is saying. para que também o nosso testemunho So our pudesse se testimony conectar for com o this will be testemunho connected deles to your e testimony. aquilo que é o governo de And what the Cristo government of Christ viesse sobre as nossas will vidas para come over our transformar lives por to completo transform a nossa completely mente e o our nosso minds coração. and our hearts. Por isso, ensina-nos a testemunhar nesses teach dias us da to give verdade, do testimony Evangelho. of the truth of the Muda a gospel. nossa história, Change Deus. your story. Muda o nosso coração. Change our hearts. Nesta manhã não quero orar This pelo meu morning, I don't cônjuge, wanna ou pelo pray meu for my esposo, ou wife, or for my esposa, ou pelos meus husband, or filhos. for my Eu children. quero orar por I mim, wanna Deus, pray for para que o myself, Senhor God, comece aqui so a that you mudança start a aqui, ó, change in dentro me, de right mim, here inside mudando of a me, minha mente e o changing meu my coração, mind and my heart, me ensinando os processos teaching do me the reino, process of the me
me ensinando, ó Pai, os pontos principais do qual, Senhor, eu aplicando ele na minha vida, certamente, Senhor, o meu caráter, o meu coração, o meu entendimento será transformado. E se isso mudar, Deus, tudo muda. Se isso é tocado, tudo é tocado. Por isso, faça em nós, faça em cada um de nós, de maneira peculiar, de maneira íntima, de maneira plena, Senhor, a manifestação do Teu reino, do Teu poder. Mude as nossas vidas nesses dias. Ensina-nos a confiar em Ti, a depender de Ti, a esperar em Ti, a saber que toda e qualquer situação que enfrentamos ou passamos, o Senhor está no controle de cada um delas e certamente nos capacitará a rompê-las, a vencê-las, a ultrajá-las no poder do Teu nome, no poder do Teu Evangelho. Por isso, nesta manhã, nós nos revestimos da Tua palavra, nesta manhã, nós nos revestimos da fé, nesta manhã, nós nos revestimos da obediência que há em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, como a Tua palavra mesmo declara, Senhor, antes Ele se humilhou até a morte, morte de cruz, pelo que o Senhor o deu um nome que está acima de todos os nomes, para que diante dele nós possamos dobrar os nossos joelhos e a nossa língua confessar que Tu és o Senhor, ó Pai. Nós declaramos isso sobre as nossas casas. Nós declaramos isso sobre a nossa família, Deus. Nós declaramos isso no nosso casamento hoje, nos nossos relacionamentos hoje, e declaramos neste momento o poder do Evangelho operando nas nossas fraquezas. Ensina-nos a sermos contentes em toda e qualquer situação. Ensina-nos a confiar em Ti em toda e qualquer situação. Que possamos, ó Pai, assim como Paulo declarou, nos alegrar nas tribulações, nos alegrar nas adversidades, nos alegrar nos problemas, ó Deus, entender que tudo isso que alcançou a nossa história, a nossa vida nesses dias, serve para uma coisa só: glorificar o Teu nome, através do nosso posicionamento em Ti, através do nosso testemunho em Ti, Senhor. Nós declaramos isso nesta manhã, Espírito Santo, declaramos um derramar da Tua glória sobre nós, declaramos a ativação do Teu reino. Vai tocando cada vida agora, dentro dos seus carros, nas suas casas, vai ativando o entendimento, vai libertando o coração. Nós repreendemos neste momento todo o empecilho das trevas, todo obstáculo das trevas, e declaramos a liberdade do fluir do Espírito de Deus, curando, sarando, libertando, transformando mentes e corações, através do Teu nome, através do Teu sangue, através da Tua glória, através do Teu poder. Nós profetizamos um tempo, Pai, de ativação no coração e na mente dos Teus filhos, uma responsabilidade santa, Senhor, uma responsabilidade espiritual, de entendermos, ó Pai, que precisamos cumprir o chamado, precisamos carregar a bandeira, precisamos andar a segunda milha, precisamos dar Pai, a outra face, precisamos morrer para os nossos interesses e valores e mergulharmos em Ti, na Tua palavra, na Tua verdade, no Teu poder e no Teu amor pelas nossas vidas. Ó Pai, nós oramos para que esta palavra, Senhor, penetre mentes e corações desta manhã e transforme o entendimento, Pai. Transforme as decisões, transforme as atitudes e manifeste a Tua glória e o Teu amor para esta geração, Pai, sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Nós oramos, Pai, no poder do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh. O Senhor disse que não é o fim, irmãos.
Você chegou aqui nessa manhã decidida came here with a decision a tomar decisões que vão acabar to take decisions that com will aquilo que está end trazendo sofrimento what's sobre bringing você. suffering over you. Mas o Senhor diz que ainda But não the é a Lord hora. says it's not time yet. O seu tempo não é o tempo de Your Deus. time, it's not God's time. As suas decisões não são Your as decisões de decisions, it's Deus. not God's decisions. É no tempo dele It's on His time e na decisão dele. and His decision. Por isso, aquieta-te That's why e saiba que o Senhor é be Deus. still and know that He's God. Confie nele, Trust in Him espere nele, and wait for dependa Him. dele. Depend on Him. Não viva mais segundo as Do not situações live ou as according to circunstâncias, situations and mas viva circumstances, segundo but live a according palavra de to the Deus word of God para a sua vida, for your life. em nome de Jesus.